Quando comecei a ouvir sobre o trabalho de mentalidade há alguns anos, eu fiquei tipo, o que vocês estão falando? Primeiro, o que diabo significa esse negócio de trabalho de mentalidade? Isso é só uma nova forma de falar sobre autodesenvolvimento? Isso é sobre meditação, sobre escrever no diário? Depois, mais pra frente, eu pensei, gente, já tenho todas as dicas, todas as ferramentas, todas as táticas, o que mais que eu preciso? Mas aí eu me deparei com áreas da minha vida que simplesmente não se moviam. Hábitos ruins que não desapareciam, padrões que não paravam de se repetir. Foi aí que comecei a considerar e respeitar o trabalho de mentalidade. Comecei lendo casualmente livros de psicologia. Experimentei muito na minha própria vida e comecei a perceber que alguns problemas realmente não podem ser resolvidos apenas com organização e aplicativos de produtividade. Então, nesse vídeo, eu quis fazer quase que um guia para iniciantes sobre o trabalho de mentalidade. São coisas que eu apliquei e pratiquei na minha própria vida, na minha própria rotina e que tiveram muito impacto. E que você pode aplicar quando se encontrar incapaz de mudar algo na sua vida. Vamos lá, então? Continue nesse vídeo para dicas fantásticas e mudar definitivamente as coisas que você vem tentando mudar há muito tempo. Bora lá que eu vou falar para vocês o que eu fiz e que aconteceu na minha vida e vai acontecer para você. Primeiro passo, mudança através da aceitação. Isso remete àquela citação do psicólogo Carl Jung. O que você resiste, persiste e ainda cresce. Portanto, preste atenção em como você está reagindo às coisas que não estão mudando na sua vida. Você está reagindo com agitação, frustração, irritação? Você está se julgando? Tudo isso é uma resistência e o que você resiste, persiste na sua vida. Então, algo que quero falar é o ciclo da dor neuroplástica e como ele pode ser semelhante aos padrões que você está vendo na sua vida. A dor neuroplástica é um tipo específico de dor que o cérebro mantém vivo. Para começar o ciclo, você sente um pouco de dor no seu corpo e essa dor desencadeia o medo, ok? Segundo passo, esse medo deixa seu cérebro em alerta máximo, causando mais dor, o que te leva a mais medo, te leva a mais dor. E a palavra medo, ela pode ser substituída por agitação, frustração, ansiedade, são também disfarces para o medo. Fique atento a isso. A saída desse ciclo vicioso é adotar uma atitude de curiosidade, uma mentalidade de crescimento e consciência não julgadora sempre que possível quando se trata da sua dor. Um pouco de curiosidade, uma pitada de mentalidade de crescimento e uma dose de consciência sem julgamento podem aplicar-se ao mesmo ciclo de comportamentos, padrões e sentimentos que você experimenta na sua vida. A consciência não julgadora é o primeiro passo para a mudança. É muito importante. Vamos lá, para o terceiro passo. Quando eu comecei a ouvir sobre essa ideia de mudança baseada na aceitação, eu pensei, ok, mas como que eu paro de ficar chateada comigo mesma por fazer essas coisas? Esses são padrões irritantes, coisas que eu não quero na minha vida e que estão me frustrando. A ferramenta mais útil que eu encontrei para isso é a escrita livre, que o autor Mark Levy descreve como não exatamente escrever, mas uma maneira de observar os seus próprios pensamentos. Quando você escreve livremente sobre áreas onde sente preso, em coisas que simplesmente não consegue parar de fazer, padrões que continuam se repetindo, é como se você passasse por todas essas emoções de frustração e depois pudesse dar um passo para trás, mudar a perspectiva da situação e olhar objetivamente para a sua situação a partir de um lugar de consciência não julgadora. Ok, é isso que está acontecendo comigo agora, entende? Então, quem quer começar a escrever livremente para chegar a esse lugar de consciência não julgadora, muito importante, primeiro tente digitar ou certifique-se de que você consegue escrever à mão rapidamente. Sabe por quê? Porque escrever rapidamente é a parte da escrita livre mais importante, porque você está tentando acompanhar o ritmo dos seus pensamentos. Uma dica valiosa para mim, quando eu comecei a escrever livremente, foi começar a fazer isso de forma regular, fazer isso como um hábito. Porque eu sou uma escritora bem lenta e não consigo acompanhar o ritmo dos meus pensamentos, que são super rápidos. É óbvio que com a prática, assim como tudo na vida, fui ajustando isso e hoje eu consigo escrever e acompanhar o meu ritmo. Mas é outra coisa, gente, não pare de escrever. Nada de se autocensurar, editar ou publicar. Isso é o oposto do que a gente chama de escrita livre. Outra coisa, terceiro ponto aqui, tenha a intenção de apagar ou rasgar algo se a privacidade for importante para você.
É impossível você escrever livremente, autenticamente os teus sentimentos, se você estiver pensando em como os outros perceberiam o que você está escrevendo. Então não tem problema, você pode apagar depois, você pode deletar, você pode rasgar. O importante é escrever. E por último, não há necessidade de você ficar fornecendo contexto ou explicações. Novamente, está escrevendo como pensa. Você nunca pensa em termos de contexto ou de explicações, entende? Isso não é um diário, é uma escrita livre, gente. Então escreva livremente, sem necessidade de explicar o porquê que você está falando isso ou aquilo. Faz sentido para você? Quando você começa a escrever livremente sobre seus problemas, você entra no que eu chamo de modo cientista curioso. Você se olha como algo que pode ser estudado, algo levemente interessante. A escrita livre realmente traz essa consciência não julgadora à tona pra gente. Uma coisa que eu gosto de fazer, escreva sobre antigas crenças que mantêm os padrões de comportamento que você tem hoje. Eu costumava ler sobre crenças limitantes e pensava o seguinte, bem, não é que eu não acredite que elas existem, é que sempre que eu faço qualquer um desses exercícios para trabalhar minhas crenças limitantes, nada muda para mim. E eu meio que pensava, gente, isso é perda de tempo. E foi aí, gente, que eu mudei a minha abordagem e as coisas começaram a fazer sentido. Você fala de crença limitante, de padrões que me limitam. Olha só, a primeira coisa que eu fiz foi reformular as crenças limitantes. Agora eu chamo de suposições estranhas. Gente, superar uma crença limitante soa como trabalho difícil, né? Soa como uma atividade árdua. Enquanto que superar uma suposição estranha, todos nós já tivemos posições estranhas, né? Que a gente já superou na nossa vida. Eu, por exemplo, quando eu era jovem, ou melhor, mais jovem, porque eu ainda sou jovem, né, gente? Eu genuinamente achava que pessoas que pediam nuggets no McDonald's eram pessoas com hábitos mais saudáveis. Enquanto aquelas que pediam cheeseburger, hambúrguer, eram pessoas mais relaxadas com a sua alimentação. Gente, era uma suposição estranha. Eu já superei. Hoje, na verdade, eu não concordo com nenhum dos dois hábitos. Acho que nenhum dos dois faz bem. Vocês entendem? Então, na sua sessão aí de escrita livre, pergunte a si mesmo. Quais suposições estou fazendo em minha área de vida que está me impedindo de atingir o que eu quero? O que estou fazendo nessa situação em específico sobre outras pessoas, sobre mim mesmo, sobre o mundo, sobre o meu trabalho? É importante que você traga isso à tona. Às vezes você pode encontrar essas suposições imediatamente e pensar, já sei, essa é uma suposição tão bizarra que é óbvio que não é verdade. E você vai seguir em frente. Mas vão ter momentos, gente, que você vai ter que se desafiar um pouco, né? Muito mais com a escrita em evidências. Você tem que entender o porquê que você está sentindo o que você está sentindo. Não vai estar tão óbvio para você. Então é importante que você pratique para você ficar bom nisso. E outra coisa, gente, mexer com suas memórias. Muitas das nossas suposições estranhas, eu diria que quase todas, se baseiam em experiências que nós tivemos em nossa vida. Então, minha suposição sobre as minhas preferências alimentares, por exemplo, o que fazer para melhorar nessa área, começou porque quando eu era mais nova, eu pensava que o que era saudável é algo completamente diferente do que eu vejo hoje. Eu vivi experiências que não me deixaram entender por que eu não conseguia manter uma dieta. E eu via pessoas do meu lado que estavam fazendo isso de forma muito melhor do que eu. Então eu criei essas crenças limitantes de que eu era uma pessoa que não conseguia me comprometer com uma dieta facilmente. E eu tenho na memória esses momentos que, por mais que eu percebesse isso, eu estava encontrando razões que justificassem esse meu comportamento. E eu me sentia bem com isso, porque por muito tempo, né, eu falava, não, ok, eu estou fazendo aqui, é isso que eu quero fazer, eu não sou um tipo de pessoa que consegue me livrar dessas crenças limitantes. E quando eu mudei e comecei a ver que isso eram suposições estranhas, eu consegui mudar a forma que eu vejo as coisas. Quando eu tenho memórias de muito tempo atrás, memórias que talvez venham à mente e tento resistir e pensar nelas, geralmente é quando eu sei que aquela memória causou algum impacto na minha vida. Aí eu fiz isso. Significar algo para mim é de quando eu me rendo à mensagem que essa memória me faz passar. Isso parece um processo bobo, até você realmente fazê-lo e perceber o quanto é impactante. Então, se eu quisesse usar essas mensagens de minha memória, o primeiro passo seria decidir qual novo significado que isso está trazendo para a minha vida. Daí eu conecto esse novo significado ao que eu queria mudar na minha vida. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, ok, posso aceitar que não vou mudar nada nos meus hábitos alimentares, mas isso vai me ajudar naquilo que eu quero mudar, naquilo que eu quero para a minha vida? O próximo passo, gente, é reviver essa memória completamente como se você estivesse lá. Obviamente não quero voltar a fazer isso novamente porque é algo que eu já consegui superar. Mas há outras memórias em que fiz isso e que não foram traumáticas para mim. Isso é importante, gente. Não faça isso com memória traumática. Nesse caso, busque a ajuda de um terapeuta, ajuda de algum profissional para te ajudar, tá bom? São memórias do dia a dia com crenças limitantes. O
próximo passo é reimaginar essa experiência, mas com você mais velho, como você é agora, entrando na sua memória e fazendo qualquer alteração necessária para mudar o significado dessa memória na sua vida, ou para proteger você mais jovem. Provavelmente um pouco dos dois, eu diria. Mas nesse caso, você pode tornar aquela situação desconfortável em algo menos significante, como forma de não se julgar e confortar o seu eu mais jovem nesse momento. A gente usaria isso, por exemplo, em memórias de bullying na escola, experiências de amizades talvez não tão saudáveis, experiências de relacionamentos não tão bons, ou até experiências de trabalho que não foram tão legais para você. Isso, gente, deve aliviar o impacto dessa memória antiga e ajudar a construir novo significado sobre você mesmo e sobre o mundo que você está. E veja, é um processo tão simples e fácil que qualquer um pode fazer, você também pode fazer. Uma boa prática também é escrever sobre as suas novas suposições. Quase todos os exercícios de crenças negativas que eu fiz terminavam com a reversão dessa crença negativa. Ou seja, de, por exemplo, eu não sou digno a eu sou muito digno. E fazer isso muitas vezes parece apenas que você está mentindo para você mesmo, que não funciona. As maiores mudanças em relação a isso aconteceram quando eu percebi que, na verdade, você não precisa acreditar completamente na sua nova crença. Você pode apenas imaginar que acredita, pode dar pequenos passos em direção à sua nova crença. Em vez de pensar, por exemplo, dinheiro flui facilmente para mim, pode não acreditar, você pode o seguinte, bom, se eu soubesse que era possível que o dinheiro fluísse facilmente para mim, como eu abordaria esse dia de maneira diferente? Entendeu? Outra coisa, em vez de pensar, eu sou digno de amor, você pode pensar, imagine se agora mesmo eu acreditasse que eu sou digna de amor. Como eu responderia a essa situação de forma diferente? Você está entendendo? Traga essas perguntas para a sua escrita e para as ações do seu dia a dia e veja o que acontece. Quanto mais você começa a imaginar, a suspender a descrença por um momento, a tomar ações que sejam alinhadas com as novas crenças, mais a sua mente se abre para essas novas suposições e você passa a acreditar nelas. Para criar uma boa suposição com a qual você se sinta alinhado, tem uma pergunta que eu gosto muito, que trata das suposições, que é o seguinte: qual é uma suposição alternativa verdadeira e libertadora que eu posso viver nesse momento? Mapeie essas recompensas. Gente, isso é difícil. Se você tem padrões repetidos na sua vida, que você tem uma parte na criação, porque você faz parte dessa criação, por exemplo, você sempre se apega emocionalmente a pessoas indisponíveis, ou simplesmente você não consegue avançar em sua carreira, está tentando há anos e nada acontece. É possível que haja uma parte de você que encontre conforto, familiaridade e até prazer nesse padrão. E não faz sentido, porque você pensa, você é doida, eu odeio essa coisa, eu odeio que minha vida seja assim, ou que parte da minha vida seja assim. Mas quando você explora um pouco mais, quase sempre é o caso. Isso também pode ser válido para hábitos, por exemplo. Eu vou dar um exemplo da minha vida, eu costumava pensar que eu odiava me afogar nesses sentimentos, nessa ansiedade, nesses sentimentos ruins. Eu pensava, gente, o pior estado que eu posso estar é aqui pensando na minha ansiedade, nesses sentimentos ruins, né? Eu não quero isso. Mas quando eu investiguei um pouco mais, eu percebi que havia uma parte de mim que gostava desse sentimento de ansiedade, simplesmente adorava. Há grandes recompensas nesse afogamento, sabe? São recompensas estranhas, mas são recompensas, entende? Então eu posso desconectar, por exemplo, quando me afogo, porque eu estou muito tensa, eu posso me entregar aos meus comportamentos de conforto, eu posso beber, eu posso comer, eu posso deixar minhas responsabilidades de lado, porque eu estou sentindo tudo isso. Eram as minhas recompensas. E perceber isso me permitiu mergulhar de uma vez por todas e aceitar isso, em vez de me julgar, por me afogar, sabe? Eu odeio essa parte de mim, me ajuda. Não, gente, agora eu estou mudando, eu estou evoluindo, eu estou superando esse padrão de ficar nesse sentimento. Ou pelo menos quando você escreve livremente sobre seus problemas e padrões repetidos, vai te ajudar a fazer isso também, a trabalhar isso que está te impedindo de crescer, impedindo de ser quem você pode ser, a sua melhor versão. E assim, gente, quando você escreve livremente sobre seus problemas e padrões repetidos, faça a seguinte pergunta a você mesmo: como isso me beneficia? Sabe? Como essas suposições estão realmente tornando minha vida melhor, mais confortável, mais fácil, mais familiar? Qual é a recompensa secreta nisso? Qual parte de mim gosta disso? E seja muito sincero com você mesmo. A notícia boa é que no momento em que estamos dispostos a tornar esse prazer anteriormente inconsciente, agora consciente, no momento em que estamos dispostos a nos libertar, a celebrar e saborear, criamos uma grande interrupção no padrão, ele não faz mais sentido. De certa forma, isso é uma mudança através da aceitação. Mais uma vez, gente, se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar de um vídeo sobre mudanças de mentalidade, que eu falo muito mais
sobre o trabalho de mentalidade naquele vídeo, e com aspectos diferentes, de diferentes formas. Então eu vou deixar aqui no final do vídeo para que você possa também assistir depois, tá bom? Vai lá e assiste. Se você gostou desse vídeo, gente, já se inscreve no canal, deixe seus comentários, como é que esse conteúdo está te ajudando e principalmente dá o seu like para que a gente possa encontrar mais pessoas nessa comunidade que possam beneficiar aí desse conteúdo. Semana que vem tem mais vídeo, espero vocês lá. Tenham uma ótima semana. Tchau!